eu sou Eduardo Médici, eu sou o diretor-geral do ensino do GEDAM. Então, eu vou apresentar para vocês o workshop de oratória que vocês estão inscritos e estão vendo nesse exato momento. E eu gostaria de começar o workshop perguntando o que é oratória. Seria a prática de persuasão, isso é uma coisa meio que é a percepção comum do que seria uma oratória, mas o que exatamente é persuadir alguém? E esse workshop ele visa então explicar exatamente esse processo de persuasão, discutindo então os princípios de persuasão por trás de um diálogo. E eu vou iniciar então a apresentação discutindo o processo. Todos prontos? Cada pessoa ela vive numa própria realidade, por assim dizer, e num próprio mundo. E isso não é uma afirmação, de certa forma, para se criticar a pessoa por ela viver no mundo próprio, viver no mundo da lua. Não é essa a ideia. Porque cada um de nós tem uma percepção de realidade, ou seja, cada indivíduo tem sua própria percepção e sua própria forma de reagir à realidade. E essa percepção, esse conjunto de elementos que forma a realidade da pessoa, que a gente chama de mapa da realidade. Ele é formado pelos conhecimentos e crenças de um indivíduo. E esse mapa, por que ele recebe o nome de mapa? É porque ele direciona e ele indica quais que vão ser as reações, as reações aos estímulos que essa pessoa sofre no ambiente. Ou seja, a pessoa ela vai ser alvo de alguma ação, de algum estímulo geral, e esse mapa da realidade dela, com base nos conhecimentos, nas crenças, nas experiências, ele vai determinar o padrão de resposta dessa pessoa a esse estímulo. Basicamente, um mapa de realidade, ele diminui muito a percepção de livre-arbítrio de um ser humano. Então, há uma questão filosófica a se considerar, mas o mapa de realidade ele é um conceito que nos ajuda a construir o princípio de oratória e o princípio de persuasão. E na nossa ação como o persuasor, por meio de palavras, estímulos visuais que nós vamos gerar um estímulo inicial na pessoa, que vai alterar então aquele conjunto de crenças dentro do mapa mental e vai gerar então, como consequência, o processo de convencimento. Isso se tudo der certo. E considerando que o conteúdo da mudança, o que você está querendo falar, por assim dizer, você está querendo que a pessoa acredite, não vai ser alterado, porque o conteúdo de uma persuasão, ele é limitado pelo que você pretende persuadir, não pelo método. Então, a debate não vai ser sobre o conteúdo, mas sobre a forma. E o formato em que você vai apresentar esse conteúdo, ele é essencial para determinar o nível de impacto dessa pessoa. Em qualquer interação interpessoal que nós temos, apenas uma pequena fração uma pequena fração é por estímulos verbais. Ou seja, o conteúdo que você está falando ele é apenas uma pequena parcela dos estímulos totais que a pessoa está recebendo durante uma conversação, durante um diálogo. A maior parte dos estímulos que a pessoa vai receber, eles normalmente são estímulos físicos, ou seja, uma linguagem corporal que a pessoa está interpretando a partir do que ela está vendo de você apresentar o conteúdo. E além de outros aspectos como entonação, reação sua, ou seja, também está relacionado com a leitura corporal, mas mais num aspecto emocional. Ou seja, uma minoria só que vai ser aquele conteúdo. O canal que você está utilizando, as respostas que você vai dar, a reação e a ação que a pessoa tiver durante esse diálogo, eles vão determinar a maior parte do processo da comunicação. Aproximadamente 70% é não verbal dessa comunicação, então nós temos que dar um enfoque na construção e na apresentação do conteúdo em si. E para então ficar um pouquinho mais pé no chão a apresentação, gostaria de conversar sobre o que é o conceito-chave. Um conceito-chave, durante um diálogo, ele é aquele conceito em que a conversa orbita em volta dele. Como assim orbita? Quando você constrói um diálogo,
você tem um conceito específico que você tá querendo transmitir, e o resto dos seus estímulos, das suas informações, tanto verbais quanto não verbais, eles vão orbitar ao redor desse estímulo principal. E por que isso ocorre? Porque você tem um objetivo inicial, que é o seu conteúdo, da sua persuasão, e você vai ter os seus argumentos, as suas reações, como tentando influenciar o seu conteúdo, a percepção do seu conteúdo. Então, esses elementos que eles orbitam e que eles suportam o seu diálogo, eles vão depender do conceito-chave. Porque dependendo do conceito-chave, eles vão estimular positivamente ou negativamente a percepção da pessoa. E já que estamos falando então de conceito-chave, que seria aquela frase que resume uma ideia que está sendo apresentada, gostaria que vocês pegassem alguns segundos dessa apresentação e pensassem numa aula ou numa apresentação que vocês viram nessa última semana. Se vocês não tiverem visto nessa última semana, no último mês, quarentena às vezes muda um pouco a rotina, mas de preferência então uma apresentação, uma aula recente que vocês viram. Eu quero que vocês tentem lembrar quantos conceitos-chave vocês conseguem lembrar dessa apresentação. E quando eu digo conceito-chave, os objetivos que aquela apresentação tinha, quais que eram os objetivos e os conhecimentos que aquela apresentação tinha como os cernes dela. Se vocês conseguirem pensar por alguns segundos. Bem, já deve ter dado alguns segundos. Eu não queria que vocês pausassem o vídeo, porque ninguém vai ter esse esforço físico nesse momento. Mas esses segundos eu espero que vocês tenham utilizado então para uma reflexão própria. E quantos foram? Quantos conceitos-chave vocês conseguiram pensar? Bem, a maior parte dos estudos que envolvem não só persuasão como técnica de apresentação, eles apontam de 3 a 5 conceitos que uma pessoa consegue lembrar de uma apresentação recente. E 5, se você for o melhor apresentador, que você conseguiu fazer com que os elementos que orbitam o seu conceito-chave fossem excepcionais e fossem muito marcantes. Porque, por exemplo, um storytelling, que é um elemento que está orbitando um conceito-chave, ele às vezes é mais marcante que o conceito em si. Então, conceito-chave, para você lembrar dele, não é uma coisa que é tão simples. E então vamos trabalhar com 3 conceitos-chaves. Seriam os 3 aspectos que são os 3 aspectos centrais da sua apresentação. Pensando então em 3 conceitos-chave, nós temos uma noção de que não é muita coisa que o seu receptor da persuasão, do estímulo, vai lembrar. 3, se você parar para pensar, é quase nada. No entanto, isso daí são 3 conceitos-chave, são 3 ideias, ou seja, você vai ter 3 ideias para você plantar no seu ouvinte nesse meio tempo de interação. 3, sendo aquele número limite de um bom apresentador, eu gostaria que vocês então refletissem que se a maior parte da sua comunicação é não verbal, como que esses conceitos-chave eles vão ser transmitidos em sua maioria? A maioria vai ser transmitida então pelo não verbal. Pela resposta física, pela linguagem corporal, pela entonação que você vai estar fazendo de diferencial. Entonação é uma coisa que o pessoal lembra muito, uma entonação mais forte, mais fraca, em relação a uma resposta, algo que foi dito. Ou às vezes a emoção que você põe numa palavra, isso são coisas muito, muito chamativas, que são muito memoráveis. Então, desses 3 conceitos chaves, apenas um vai ser realmente forte, transmitido verbalmente. Por quê? Se 70% é não verbal, 30% é verbal. 30% de 3, então, aproximadamente vai dar 1. Então, você tem um conceito que com certeza vai ser verbal, que vai ser transmitido. E desse conceito verbal, nós temos então que organizar um roteiro para que ele seja mais ressaltável, que ele seja então mais fácil do indivíduo, ouvinte, observar e detectar esse conceito de uma maneira clara, de uma maneira direta, de uma maneira efetiva. E uma ideia que pode ser empregada para essa apresentação é o uso de imagens para fazer aquele ressalte não verbal
que o humano é muito imagético, então você tem um ressalte imagético na sua apresentação é muito chamativo e ele tende a ser muito memorável. Então, utilizar uma imagem no momento dessa apresentação desse conceito principal. E algumas frases mais diretas e mais específicas sobre o conceito podem ajudar também a lembrar. Mas isso daí servia tanto para uma apresentação quanto para um esquema de oratória. E eu gostaria então de adentrar numa questão mais de oratória, e para isso eu preciso debater a questão de confiança. Por quê? Quando você vai tentar conversar com alguém, convencer essa pessoa de algo, se essa pessoa não acredita em você, se essa pessoa ela não tem uma crença em você, você não vai conseguir fechar um negócio, você não vai conseguir convencer ela, você não vai conseguir alcançar seu objetivo. Então você tem que, de alguma forma, estabelecer uma relação de confiança com essa pessoa. E como que você vai estabelecer essa questão de confiança? Inicialmente, eu gostaria de abordar a clareza da sua mensagem, por quê? Você só confia naquilo que você entende. Ninguém confia naquilo, racionalmente pelo menos, ninguém confia em algo que a pessoa não entenda a ideia por trás daquilo. Então, você garantir uma clareza da sua mensagem, da sua informação, é um primeiro passo muito importante. E essa clareza ela tem que ser acompanhada por um sentimento de segurança. Como assim? Você vai transmitir uma mensagem, você tem que transmitir que você realmente acredita naquilo que você está falando. Imagina alguém que está tentando mentir para você. Qual que é a chance de você realmente acreditar numa mentira? Por mais estranho que pareça, nós somos razoavelmente bons em detectar mentira. Então, uma mentira ela vai ter um peso muito menor que uma verdade, pelo menos uma verdade que a pessoa acredite. Não uma verdade como um conceito universal, mas uma verdade num conceito subjetivo. E outras formas de você garantir essa questão de segurança, além de você realmente acreditar naquilo que você está falando, é a forma como você se veste, como você se porta. Isso vai depender muito do ambiente em que você está. Se você está num ambiente mais formal, você estar com um traje formal, usar palavras, não exatamente dialeto, mas termos mais formais, isso garante um peso maior para o que está sendo apresentado, porque você meio que dá aquela imagem positiva, como um negócio bonito, um negócio formal, um negócio que está dentro do ambiente que está sendo feita a discussão. Então, tipo, você garante que a informação ela seja transmitida com um contexto adequado. Então, por exemplo, você está numa festa, conversando com um cara que você quer tentar fazer uma venda. Tipo, você está numa festa e você trabalha com uma empresa de marketing e você está tentando então vender o seu serviço para um empresário que está nessa festa. Você não pode esperar achando que você vai estar nessa festa com um traje formal, você não pode esperar que você vai ficar usando termos muito formais dentro dessa festa, porque é um ambiente informal. No entanto, você detectar o limite do que é adequado de formalidade para esse ambiente seria uma estratégia interessante, porque você permite que tenha uma quebra do ambiente informal para o que está sendo apresentado. Então, tipo, você quebra aquela imagem associativa de que o que está sendo apresentado é uma piada, porque está no ambiente informal, seria uma brincadeira. Mas você evita que crie uma dissonância muito grande entre o contexto em que está sendo apresentada a proposta e a forma como ela está sendo apresentada. Então, uma dissidência muito forte ela tem que ser evitada. No entanto, uma dissidência leve, tendendo mais ao formal, ela traz uma boa imagem para o que está sendo apresentado. Porque a formalidade, numa questão de negociação, de convencimento, ela tende a ter um peso maior do que a maior parte dos aspectos informais. Ou seja, você tem uma leve tendência à formalidade, ela tende a ser mais efetiva do que uma tendência à informalidade. Claro, isso vai ser dependente do contexto, a intensidade vai ser dependente do contexto. Às vezes o uso de roupas formais em um ambiente que as pessoas não estão com roupas formais, mas já estão mais bem vestidas, por exemplo, está num congresso, não um congresso internacional, mas num congresso regional, um congresso local,
em que você não espera que todo mundo vá de roupa social, você não espera que pelo menos o público geral, os ouvintes, vão de terno, vão de algo assim. No entanto, você, como palestrante que está tentando vender uma ideia, por quê? Porque oratória é vender ideias, e vender ideia não necessariamente é uma negociação, você está tentando convencer alguém. E quando você vai dar uma palestra, você está convencendo da sua ideia. Então, você ir bem vestido para sua palestra, não exageradamente, você não vai com um fraque num congresso local, mas se você for uma camisa social, uma calça jeans, um sapato mais formal, você vai tender a vender uma imagem mais positiva. E as pessoas tendem a confundir imagens positivas com coisas boas. Então você tem uma questão de associação de imagem com conteúdo que é importante você ter numa negociação. Então, a clareza da informação e transmitindo confiança. Essa confiança que nós ficamos discutindo até agora. E nós não só acreditamos naquilo que nós entendemos, como nós acreditamos dependendo das nossas crenças, das nossas emoções. Então, um alinhamento emocional é importante numa negociação. Como que o alinhamento emocional é importante? Vamos tentar entender uma coisa. Quando uma pessoa religiosa ela vai numa igreja, vai numa mesquita, ela vai num culto religioso e ela acredita no que está sendo pregado, por mais que a informação seja clara, a maior parte das vezes ela não segue uma linha racional científica. Pode até ser racional dentro dos conteúdos que existem dentro da religião, mas ela não é um racional científico. No entanto, ela apresenta uma clareza da transmissão da mensagem e o mais importante, essas mensagens religiosas, principalmente, elas têm um cunho emocional muito forte. E esse cunho emocional, quando ele tem uma ressonância com o indivíduo, ele aumenta muito a força da sua mensagem. Então, ninguém vai tentar vender a ideia de que numa negociação, num processo de convencimento, de persuasão, você vai ter que vender, por exemplo, a ideia de que a pessoa tem que se converter, a ideia que você está falando e tal. Tipo, você não tem que ir para esse caminho, mas você tem que garantir que ela tenha um alinhamento emocional com você. Como pode ser feito esse alinhamento emocional? Imagina que você vai negociar com um grupo empresarial que pode ou não te apoiar. Onde você escolheria fazer essa negociação? Escolheria fazer num ambiente muito barulhento, num ambiente que é muito bagunçado? Não, na negociação você gostaria, uma empresa, você gostaria de fazer um negócio mais sério. Pode até ter um pouquinho de tom casual, mas com um ambiente razoavelmente sério e silencioso para que seja feita a negociação. E você vai garantir, então, não só um ambiente adequado para que a conversa aconteça, como um ambiente que seja agradável. Por quê? Porque você quer garantir que as pessoas com quem você vai negociar, que você vai persuadir, elas estejam de bom humor. E esse bom humor ele é importante em todos os tipos de abordagens de persuasão. Porque ele é exatamente o que eu estava comentando de alinhamento emocional. Quando você vai cuidar de um alinhamento emocional, colocar emoções positivas, quando você quer que elas sejam positivas, ou negativas, quando você quer que elas sejam negativas, você tem que deixar claro o objetivo. Então, do tipo, você quer que a pessoa acredite numa coisa nova, que a pessoa seja convencida por um produto ou por uma dinâmica que seja mais favorável para ela, mas até aquele momento ela não acredita. E você quer convencer ela que isso daí é melhor, é uma coisa mais positiva. Então você tem que deixar um ambiente mais positivo para que a pessoa, na hora que estiver recebendo aquele conteúdo, ela se sinta positivo o suficiente para que tenha uma relação entre a emoção dela com o conteúdo que está sendo apresentado. Então, se você quer que ela faça alguma mudança de rotina, normalmente um sentimento positivo pré-estabelecido antes do processo de persuasão é importante para que tenha a assimilação da emoção com o conteúdo. Em resumo, então, desse tópico, a ideia de você garantir uma emoção positiva prévia ao processo de persuasão que você vai iniciar é do seu interesse se você for apresentar uma ideia nova ou algo semelhante. Então, com isso em mente, busque transmitir confiança
e busque assimilar uma emoção positiva com o seu conteúdo. Só agora partindo então para aquela ideia de que você tem que acreditar no que você está falando, nós temos que transmitir também o pensamento de que nós temos o interesse daquela pessoa em mente. Como assim o interesse daquela pessoa em mente? Quando você está tentando persuadir alguém, não basta só você transmitir para aquela pessoa que você realmente acredita naquilo. Tem que transmitir também a ideia de que você deseja algo positivo para aquela pessoa. Você realmente deseja que aquela pessoa se dê bem. Por quê? Quando o observador ele detecta que você apresenta interesses alinhados ao dele, quando ele detecta que você quer o bem dele e que aquele bem que você quer é realmente positivo para ele, também é uma coisa que ele quer, então você conseguir garantir esse alinhamento, o que você quer com o que você, persuasor, quer, e o observador quer, estejam alinhados, garantir então esse processo de alinhamento de ideias, ele vai ser extremamente benéfico para você, ele vai facilitar muito o processo de persuasão, de convencimento. Mas como que nós podemos fazer isso? Não é tão simples. Muitas das vezes nós já tivemos aquela conversa com mãe ou pai ou algum responsável em que ele quer o bem para você, o bem para mim, mas por algum motivo a gente não compra a ideia que essa pessoa está tentando persuadir. E por que a gente não compra? Por mais que seja para o nosso bem, pelo menos na visão daquela pessoa, não é do nosso interesse. E esse não ser do nosso interesse, ele não é facilmente influenciável, ele não é muito fácil de mudar. Você só consegue mudar essa percepção se você conseguir plantar a ideia de que você, persuasor, vai plantar a ideia no observador de que o observador que teve essencialmente essa ideia e que o persuasor está apenas tentando ajudá-lo a perceber isso. Então, você criar esse contexto de persuasão por indução, ele é uma tarefa complicada, é uma tarefa difícil, que requer plantar ideias, né, na pessoa, mas ele é uma tarefa que tende a ter frutos positivos se feito adequadamente. Por quê? Quando a pessoa ela acha que a ideia é dela, a resistência mental que ela apresenta para essa ideia é muito menor. Principalmente pessoas que têm um ego mais elevado, quando elas pensam que a ideia é delas, elas têm um filtro diferente do processamento de informação. Isso ocorre para todo mundo, mas para pessoas com ego mais elevado costuma ser mais evidente esse processo de persuasão. Portanto, que tem é razoavelmente comum assim em mídia, de piada, o pessoal brincar que esse negócio de plantar ideia, ou o outro achar que a ideia era dele, na verdade ele roubou de outra pessoa. Então, esse processo da pessoa assumir uma ideia como dela, não é algo inventado numa cartola, é algo que realmente é viável. E como é que você faz então esse processo? Você vai fazer por meio de sugestões. E como assim? Você vai falar para a pessoa, por que você não faria tal coisa? Não, isso daí não é uma sugestão assim que nós estamos tentando construir num processo de persuasão. A sugestão que nós tentamos construir, ela é por meio de cenários hipotéticos. Então, por exemplo, você está tentando convencer alguém a ir para o campo ao invés de ir para a praia nas férias. Alguns vão simplesmente achar que isso é ridículo, mas há quem brigue por essas escolhas e ela vai ser o nosso exemplo. Você está, por exemplo, casado com essa pessoa, um amigo muito próximo, você quer ir para o campo e essa pessoa quer ir para a praia. O seu trabalho é fazer com que essa pessoa mude a percepção dela do campo para que ela prefira o campo à praia. E como você vai fazer isso? Bem, uma delas é você ficar falando com a pessoa por horas e horas e não dar resultados muito positivos.
em que você ficaria reforçando pontos sobre a sua perspectiva e não sobre a perspectiva da pessoa. O que você pode fazer, no meio do seu diálogo, utilizar então frases que simbolizem o processo de hipótese. Você vai então induzir um raciocínio nessa pessoa hipotético. O que você falaria, por exemplo, num cenário de que você vá para o campo. O que você gostaria de fazer no campo? Ou na eventualidade que você passe suas férias no campo, o que você acharia positivo? O que você gostaria de fazer? Suponha que você vai ao campo. Imagine-se no campo, nessas férias. Como você se sentiria? Então, você construir o seu diálogo com base no processo hipotético vai tornar muito mais efetivo o seu diálogo de persuasão, mas ele pode parecer um pouco artificial se você não tomar alguns cuidados. Imagine que você use em sequência todas essas frases que eu usei. Elas não teriam uma somatória de efeito, pelo contrário, seria uma negativa, porque a pessoa acharia que você simplesmente está forçando um ponto muito chato. E a ideia não é essa. A ideia é que ao longo da sua conversa, do seu diálogo, da sua conversa, você vá alocando essas frases que indiquem o processo de hipótese. Porque quando a pessoa passa a processar uma informação como uma hipótese abstrata do eixo de realidade, o processo de resistência mental a novas ideias e novos conceitos que ela apresenta na realidade é diferente do que tem no mundo hipotético. Porque no mundo hipotético, você não tem algumas resistências de preconceitos que você tem na realidade. Porque é um mundo hipotético. Por ser um mundo hipotético, ele não necessariamente tem que ser aquilo que você deseja inicialmente. Porque é uma hipótese, não é uma coisa que vai acontecer. Quando você consegue distanciar essa hipótese da realidade da pessoa, a resistência mental que essa pessoa tem à sua ideia vai ser muito menor. E por mais que persuasão possa ser útil, ela também pode ser pelo lado negativo às vezes. A pessoa pode tentar fazer a cabeça do outro, por assim dizer. E é para ressaltar esse tipo de aspecto que eu até coloquei no slide, aqui a frase Alice, why would you leave Wonderland? Que é você, às vezes, pela persuasão, eu criando esses cenários hipotéticos, você pode levar a pessoa a abandonar o mundinho de felicidade dela, por assim dizer. Aquele mundinho redondo que a pessoa gosta de viver sem sair dele, que seria a zona de conforto. As hipóteses podem tirar a zona de conforto tanto negativo quanto positivamente. A ideia é ressaltar o lado positivo, porque às vezes você tem que convencer uma pessoa a parar de fazer alguma coisa idiota. Isso daí acontece muito na medicina. Você tem que convencer uma pessoa a mudar a alimentação, por exemplo. Então, às vezes, você quer convencer um paciente a mudar a alimentação, iniciar o diálogo utilizando cenários hipotéticos, em que a pessoa não tem a resistência mental automática de, por exemplo, vai reduzir doce. A pessoa não vai ter naturalmente a resistência mental de vou ter que cortar os doces que eu como. É um cenário hipotético. A pessoa está só pensando como seria se ela cortasse. Ela não está pensando no processo, ela está pensando no cenário final e não no desenvolvimento para esse cenário. Então, o uso de hipóteses ele é bem útil para isso, para você distanciar o cenário que você deseja da realidade atual da pessoa. E para garantir, então, a ideia final dessa apresentação, eu gostaria de fazer a linkagem com rapport. O processo de plantar ideia, de convencimento e de hipótese, ele é muito bom por si. No entanto, a pessoa ela tem que ter ainda uma confiança em você. E às vezes aquela confiança inicial de estar bem vestido, alinhamento de emoção, não é o bastante. Por quê? O alinhamento de emoção e aquela confiança toda, ela é transmitida sim durante a persuasão, mas ela tem um marco principal no início da apresentação, que seria aquela primeira imagem que é criada
de você na interação. Você tem o processo de início da interação, que vai ter essa primeira imagem. Você vai ter o longo da apresentação, que você pode utilizar essa questão da formação de cenários hipotéticos. E você vai ter também o processo de rapport com essa pessoa ao longo da persuasão. E é isso que eu gostaria de falar agora. O rapport, o que ele é? Essencialmente, ele é feito para se estabelecer uma relação de confiança entre os interlocutores. E o balanço dele depende de alguns fatores, alguns deles que a gente já acabou citando aqui nessa apresentação. Confiança é super importante para o rapport. Compreensão, você entender a ideia do outro e ele te entender, aqui estaria ligado à ideia de clareza, também é super importante. Interesse, lembra aquela ideia de você mostrar que o interesse seu é o interesse do outro, é o bem-estar do outro, você que está transmitindo uma ideia que é positiva para ele, está com interesse alinhado? Então, falamos disso, também é uma base do rapport. Honestidade, lembra? Transmitir que você realmente acredita naquilo, sendo honesto, e aí, querendo positivo, você está realmente acreditando na ideia que você está vendendo, também é uma das bases do rapport, honestidade. Então, confiança, compreensão, interesse, honestidade, tudo é base do rapport. E qual que é a melhor forma de se estabelecer um rapport rápido? Não estamos falando de um rapport muito profundo, de anos de duração, estamos falando de um rapport que é para ser estabelecido nos primeiros minutos de interação com uma pessoa. Às vezes uma pessoa que você nunca viu, às vezes uma pessoa que você já conhece, mas garantir o rapport nesse momento específico de interação. A melhor forma de você garantir esse rapport é por meio de perguntas. Perguntas abertas de preferência. Como assim, perguntas? Você, por acaso, já teve aquele crush que você ficava conversando no WhatsApp e você adorava quando essa pessoa perguntava do seu dia, vocês ficavam falando por horas e por horas e por horas sobre coisas que aconteceram no seu dia, coisas que você gosta, coisas que vocês não gostam, reclamações acabam sempre dando muita conversa. E são essas perguntas que iniciam uma cadeia de diálogo, que iniciam uma cadeia de compartilhamento de informações e de sentimentos. Isso é a base do rapport. Por quê? Quando você demonstra interesse na pessoa como indivíduo, além de só tentar vender alguma ideia, tentar convencer, você mostra um interesse de conhecer aquele indivíduo, você já abre uma portinha para um maior grau de intimidade com essa pessoa, pelo menos durante esse espaço de diálogo. Todos adoram falar de desafios, gostos gerais, inspirações, coisas que te fascinam. E todos esses tópicos, eles, por meio de perguntas abertas, como por quê, o que, como, são perguntas que a pessoa tem que realmente elaborar uma resposta e não responder sim ou não, que ela tem que destrinchar os sentimentos dela, os acontecimentos que ela vai estar falando. Isso induz artificialmente aquela portinha de intimidade. Por quê? A pessoa não vai estar falando dos sentimentos dela, ela vai estar falando de acontecimentos da vida dela. Muitas das vezes ela vai iniciar compartilhamento de informações extremamente pessoais. E tudo isso vai ser desencadeado por simples perguntas abertas, que demonstram interesse. E esse processo todo de desencadear um diálogo por meio de perguntas abertas, ele se baseia no princípio do ego da pessoa, em que todos nós gostamos de falar sobre nós. E todos nós gostamos que outros ouçam nós falarmos sobre nós, sobre alguma realização, algum sentimento, algum gosto. Pense aquele amigo que te perguntou qual que é o melhor filme que você já viu, a melhor série e por quê. Você não perdeu já alguns minutos explicando por que você acha que é o melhor filme, melhor série? Ou ainda algum gosto, por exemplo. Qual que é o seu hobby? Isso daí é uma pergunta que acaba sendo batida em reunião, início de reunião, pergunta de hobby. E
ela, apesar de ser mal aplicada, não, de modo geral, nesses contextos de reunião, quando você pergunta o hobby de alguém, e a pessoa fala o hobby, e você depois segue com a pergunta, mas por que esse é o seu hobby? O que você tira? O que você tira de proveito dessa atividade? A pessoa ela sai da zona de conforto para te explicar essas informações. Isso desencadeia o processo de compartilhamento que a pessoa muitas das vezes não vai colocar um limite claro. Então a pessoa ela vai continuar compartilhando informações desde que você continue perguntando e mostrando interesse. E esse processo de perguntas e de interesse, ele tem que ser feito por meio de um feedback positivo. Como assim feedback positivo? Você perguntou uma coisa, a pessoa respondeu, você tem que validar a resposta. E isso é importante para a construção do frame positivo. Como assim frame positivo? Quando você dá o feedback de pedir mais informações do tópico, quando você indica que você está ouvindo a pessoa e você está perguntando mais, você está desejando saber mais do assunto, a pessoa ela vai te identificar como alguém que tem interesse por ela, alguém que compartilha às vezes o hobby, alguém que compartilha aquelas ideias, e isso vai te colocar na verdade vai te resultar na abertura daquela porta de intimidade. Por quê? Porque nesse momento você está com uma visão positiva, você está com um frame positivo sobre si. E esse frame positivo, ele tem que ser mantido por meio da sua validação das respostas da pessoa. A validação pode ser feita como um aham, entendi, interessante. Putz, e por que você pensa isso? E por que que é isso? E o que é aquilo? Então, você mostrar uma resposta, tanto verbal quanto física, ao que está sendo falado, vai garantir a manutenção desse frame. E você vai garantir, então, a manutenção da conversa e do rapport. Outra coisa que é importante do rapport, além da questão das perguntas, que a pessoa vai te colocar no frame positivo, é a transmissão de crenças, conhecimentos e gostos que a pessoa ela vai ter. Como você está perguntando coisas que vão essencialmente se tornar informações que são... Quando você está perguntando coisas que são informações privadas daquela pessoa, são informações, por entre parênteses, privilegiadas que estão sendo passadas a você, elas são transmitidas com crenças, conhecimentos, emoções, e você validar esses aspectos, e não só validar, como entender e utilizar deles durante a sua negociação é importante. Negociação, persuasão. Por quê? Quando você tenta moldar os seus argumentos, quando você tenta moldar os seus cenários hipotéticos, seguindo, de certa forma, algumas das crenças, emoções e mesmo relações que a pessoa cria mentalmente de conteúdos, você garante que a pessoa não tenha tanta resistência, porque ela começa a perceber elementos que são semelhantes ao mapa mental dela. Ou seja, você vai utilizar aquele conceito de mapa de realidade da pessoa, e você, por meio das perguntas abertas durante o rapport, vai colher algumas informações desse mapa de realidade, e você vai utilizar essas informações do mapa da realidade da pessoa, o mapa como funciona a percepção de realidade, a mente dessa pessoa, a seu favor. O que antes podia ser uma barreira a você, porque as suas informações se chocavam às crenças e aos conhecimentos dessa pessoa, você passa a utilizar essas crenças e conhecimentos a seu favor em seus cenários hipotéticos ou em seus argumentos mesmo. Então, você saber identificar os elementos do mapa de realidade da pessoa por meio da pergunta aberta, e você saber fazer o pinpoint, você saber localizar por meio de cada resposta que a pessoa está dando essas informações, é extremamente importante.
E fechando essa ideia, então, de raporte, só gostaria de comentar que, às vezes, fazer um encontro inicial, uma primeira reunião, só para a formulação desse raporte, o desenvolvimento dele, antes de adentrar na questão de persuasão e de você vender a sua ideia, pode ser relevante se você tiver uma negociação, por exemplo. Se você estiver, às vezes, conversando com um amigo seu, você quer convencer ele de um tópico, faz um primeiro momento de raporte e depois um segundo momento de convencimento. Você conseguir diferenciar para você garantir esse frame positivo inicial, antes de você fazer sua persuasão, você vai estar naquele processo de garantir o alinhamento emocional. Então, às vezes o raporte ele pode ser usado tanto durante o convencimento quanto prévio. Bem, chegamos então ao fim dessa apresentação. Então vamos seguir só para uma revisão bem rápida do que seria o resumo da ópera pro que foi falado até agora. Porque eu não espero que vocês lembrem de tudo que eu falei, porque já estamos batendo mais de 40 minutos de apresentação e é impossível manter uma atenção por 40 minutos. Então, formule conceitos chaves, que eles sejam explorados em não número maior do que 3. Quando você estiver dialogando, uma pessoa transmita confiança em sua fala, na sua linguagem, sabendo dosar a formalidade e a informalidade, e sabendo utilizar a sua linguagem corporal para ressaltar algumas respostas, algumas informações relevantes. Lembre-se de alinhar o estado emocional do receptor, do alvo da sua persuasão, para que ela seja condizente com a mensagem que você está tentando transmitir, aumentando então a capacidade de recepção do conteúdo. Seja sutil nas propostas, utilizando então a ideia de hipóteses, permitindo o desenvolvimento por parte do receptor da hipótese, então você permitir que o receptor mesmo ele comece a desenvolver o conteúdo que você está tentando entregar, deixe que ele também trabalhe pelo processo de convencimento para que ele assuma que a ideia é dele. Priorize a formação do raporte com seu receptor para que você garanta o frame positivo. E para o raporte, utilize perguntas abertas, evite perguntas fechadas, permitindo que o receptor participe ativamente da interação e que ele então fique com a ideia de que você é alguém que tem interesse nele e não só isso, como ele participe ativamente do processo de interação e depois ele possa participar ativamente do processo de persuasão. Lembrando de validar sempre suas respostas, terminando então de formar o círculo de pergunta aberta, resposta, validação e retorno. Você cria um ciclo de raporte, e esse ciclo de raporte ele é o ciclo necessário para que a sua interação aconteça de maneira efetiva. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima, galera.